Esse é um texto bem conhecido da palavra do Senhor. E desde o início do culto, né, a gente tem falado sobre isso. O irmão Ronaldo já citou isso algumas vezes. Ainda há pouco ele disse: exercite sua fé, né? Exercite sua fé. A palavra do Senhor diz o seguinte: que todos aqueles que se achegam a Deus devem acreditar, devem confiar que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos perdoar e também que Ele pode nos recompensar, né? Ele diz que é galardoador daqueles que o buscam. É isso que diz a palavra do Senhor. E essa noite, justamente no primeiro domingo de 2026, a gente vai falar sobre fé. Como a gente cantou agora aqui, rompendo em fé, né? A minha vida vai se reverter no poder de Deus. Rompendo em fé, né? Se o mar se abrir, a gente vai andar por cima das águas. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre fé. E esse texto, meus amados, é muito interessante porque quando a gente lê Mateus, esse capítulo 14, e aí se você prestar muita atenção, você vai ver que antes desse acontecimento, tinha tido um outro acontecimento milagroso, que também todo mundo comenta, que é a multiplicação dos pães e peixes. No capítulo anterior, bem antes desse fato acontecer, o que tinha acontecido é que Jesus tinha multiplicado 5 pães, e a Bíblia diz que eram 2 peixinhos, né? 2 pequenos peixes. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E uma multidão foi alimentada com 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que sobrou diversos, foi um milagre tão grande, teve uma sobra tão grande, que Jesus disse assim: não desperdiça não. Recolhe tudo em cesto aí, porque não pode desperdiçar. E aí recolheram tudo em cestos. E aí, logo em seguida, o que acontece é que Jesus diz para os discípulos: vão para outra margem. E daqui parte uma reflexão bem interessante. Às vezes, a gente está fazendo a vontade de Deus, diante da vontade de Deus, a gente está fazendo o que Deus mandou, mas o mar se agita, né? Veio a contenda, veio a discussão, veio a confusão, veio o problema, e a gente se vê muitas vezes envolto em problema. Às vezes, você diz assim: eu vou fazer a vontade de Deus e agora vai dar tudo certo, não vai ter mais dificuldade nenhuma. A dificuldade vem. Inclusive, até uma promessa, né? Jesus diz assim: ó, é que no mundo a gente vai ter aflição. É que essa promessa a gente não gosta de reivindicar, né? Essa promessa aí, deixa de lado. Mas é uma promessa. No mundo a gente vai passar por dificuldade. E a gente diz assim: não, agora, se eu for para a igreja, eu não vou ter mais dificuldade nenhuma. Se eu fizer a vontade de Deus, eu não vou ter mais dificuldade nenhuma. Se eu ler a palavra, eu não vou ter mais dificuldade nenhuma. Na verdade, a dificuldade está aí vindo. E as dificuldades, elas vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé, vão ajudar a todos nós a amadurecermos, né? A gente ganhar maturidade, se desenvolver como cristão. Tudo isso é consequência da ação de Deus, que muitas vezes permite que dificuldades cheguem à nossa vida. E aí os discípulos tinham visto um milagre acontecer, tinham acabado de ver um milagre gigantesco, e depois disso, Jesus disse: vão, atravessem o mar da Galileia, né? E os discípulos obedeceram. Só que no meio do caminho tinha uma tempestade. Jesus disse que eles iam chegar, mas a tempestade chegou junto também. Jesus foi despedir a multidão, foi orar. Enquanto o barco estava na metade do caminho, o que aconteceu é que chegou uma tempestade que açoitava o barco de um lado para o outro. É isso que a gente leu. E aí a gente começa a ler o texto, a gente vai tirando várias lições desse texto. Por exemplo, no versículo 24 e no versículo 25, a gente pensa, no versículo 22 e no 24, a gente percebe justamente isso. Foi Jesus que disse para eles atravessarem. Mas enquanto estavam atravessando, chegou a dificuldade. A mesma coisa acontece na nossa vida. A gente, obedecendo à vontade do Senhor, a dificuldade aparece. Aí quando a gente vê no versículo 25, a gente vê, por exemplo, Jesus dizendo assim, no versículo 25 a gente vê Jesus chegando na 4ª vigília da noite, andando sobre o mar. E aí o que a gente consegue tirar daqui também, né? Mesmo na dificuldade, qual é a diferença do cristão? Qual é a diferença de Deus na nossa vida? É que a gente tem a esperança que o nosso Redentor vem nos socorrer. É interessante que Jesus ele vem na 4ª vigília da noite. É porque assim, né, naquele tempo,
a noite, por exemplo, era dividida em 4 vigílias, né? Começando das 6 horas, quando de 3 em 3 é uma vigília, por exemplo. 6, 7, 8, 7, 8, 9, uma vigília. 10, 11, 12, segunda vigília. Na 4ª vigília da noite, já era a última vigília da noite. Daqui a pouco o dia ia amanhecer. E Jesus chegou nesse momento. Às vezes a gente está tão desesperado, envolto em problemas, e Deus está vindo. Só que às vezes a gente não espera, não confia, não aguarda. E aí a gente se enrola todo, tentando tomar atitudes fora da vontade de Deus. Muitas vezes a gente vai se enrolando, mas a gente precisa confiar. O nosso Deus vem no nosso resgate. O nosso Deus vem em nosso socorro. E a gente tem que ter essa esperança que Deus vem no nosso socorro. Aquela dificuldade que você tem lutado, que você tem batalhado, que você tem colocado diante de Deus com confiança, acredite. Deus virá o teu socorro. Deus vem ao nosso socorro. Mas aí a gente continua lendo, por exemplo, que no versículo 26, quando os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas, o que eles falaram? É um fantasma, é um fantasma. Todo mundo ficou com medo, é um fantasma. O que a gente pode pensar daquilo? Às vezes a gente está tão enrolado com o problema, está num momento tão dificultoso da vida, que a gente já não consegue mais reconhecer Jesus. Jesus está chegando e a gente está perdido lá no fantasma. É a solução de Deus, né? É a mão de Deus, é a provisão de Deus chegando. E às vezes a gente já não está reconhecendo. Então a gente precisa ter os olhos fixos em Jesus para reconhecer a mão de Deus, para reconhecer o agir de Deus. Tudo isso e muito mais a gente consegue tirar a lição daqui. Mas na verdade o que eu quero conversar, o que a gente trouxe de reflexão para essa noite é o diálogo de Jesus com Pedro, inclusive o que aconteceu com Pedro. E aí o tema da lição, inclusive, é esse: por que duvidaste? Que é o que Pedro vai falar, o que Jesus vai falar para Pedro posteriormente. Por que duvidaste? Porque é o seguinte, Jesus, ele diz que a gente precisa confiar. Desde o Antigo Testamento, Deus diz que a gente precisa confiar. Inclusive, tem aquele versículo lá em Salmos que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que esse negócio não é fácil. Não é fácil a gente confiar no meio da dificuldade, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando de repente vem a tempestade, quando o barco começa a balançar. Não é fácil a gente confiar. A gente diz assim: não, tem que crer. Só que no momento da confusão, da tempestade, é difícil a gente confiar. É difícil a gente manter o coração fixo, a fé fortalecida. Só que a gente precisa. O Senhor nos chama para isso, na verdade. A gente precisa confiar no Senhor, independente da dificuldade. E o Senhor, Ele espera que a gente confie nele. O Senhor espera que a gente confie nele, independente da circunstância. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção para que a gente leia agora, parte a parte. Eu quero convidar você para ler 2 versículos do que a gente já leu: o versículo 28 e o versículo 29. E a partir daí a gente vai pontuando alguns detalhes. E 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. É interessante que Pedro, ele demonstrou fé nesse momento. O mar está agitado, as ondas estão de um lado para o outro, o vento está soprando forte, a vida está em volta de dificuldade, e ele vê Jesus que se apresenta e diz: sou eu. E Pedro diz assim: então, se é o Senhor, eu conheço o Deus que eu sigo, eu conheço o Senhor que eu sigo, eu conheço o Cristo que eu sigo. Então, se é o Senhor, diz para eu ir aí com o Senhor. E Jesus disse: vem. Isso demonstra, sabe o quê? Que Jesus quer que a gente interaja, que a gente dê esse passo de fé. E Pedro deu esse passo de fé. Pedro saiu do barco no meio de uma tempestade e pisou na água firme. Que coisa interessante, né? A gente diz assim: Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Na verdade, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou debaixo da palavra do Senhor. Porque qualquer outra pessoa, se pisar numa água, afunda. Por que Pedro não afundou? Porque ele tinha uma palavra de Deus para aquilo: vem.
Ele disse: se existe uma palavra de Deus, se existe uma palavra do Senhor, se existe uma palavra do Cristo, eu vou. É essa confiança que a gente precisa demonstrar no Senhor. Porque na dificuldade, Deus diz assim: faz isso, a gente diz: não, peraí, Senhor, mas isso é difícil, né? Aí, diante do problema, diz: acredita. Aí diz: mas a dificuldade é grande. Olha a tempestade, está vendo a tempestade? Está vendo o vento assobiar forte? Mas diante da dificuldade, o Senhor espera justamente isso, né? Espera que a gente dê esse passo de fé. Assim como Pedro deu um passo de fé, e assim como Pedro, né, andou debaixo da palavra do Senhor, que assim a gente possa andar também, para que a água se torne terra firme, para que a água debaixo dos nossos pés se torne terra firme, que a tormenta debaixo dos nossos pés seja como terra firme, que a gente vai caminhar exatamente como a gente cantou. Se o mar não se abrir, a gente vai passar por cima das águas. Se a dificuldade não sair da frente, Deus vai nos fazer passar por cima disso. Porque o nosso Deus é um Deus que espera a fé da gente. Aí a gente diz assim: para esse ano eu quero buscar Deus, eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero ler a palavra, eu quero jejuar, eu quero ir para a igreja. Aí na primeira dificuldade ele diz: oh Jesus, mas veio dificuldade, né? Não era para vir dificuldade, porque eu estou lendo a palavra, eu estou buscando o Senhor, eu estou jejuando, eu estou orando. Então não era para vir dificuldade. Por que apareceu a dificuldade? Por que ela veio? O Senhor está esperando a tua interação com Ele. O Senhor está esperando que você demonstre a fé que a gente tem buscado, que a gente tem dito: Senhor, permita em nome de Jesus que a gente creia, que a gente possa confiar no Senhor, independente da circunstância, independente da dificuldade, a gente possa crer no Deus que tem nos prometido. É muito interessante que a palavra diz: Deus não mente, o Senhor não mente, o Senhor não vai mentir. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, e Ele fala isso. Ele diz assim: eu velo para fazer cumprir a minha palavra, eu estou atento para fazer cumprir a minha palavra. E aí vem, né, aquela questão: o que o Senhor tem prometido para você, o que o Senhor tem colocado no seu coração, o que você tem se debruçado na palavra, e isso tem gerado fé no seu coração. A gente precisa confiar nisso. A gente precisa confiar no Deus que tem me chamado. A gente precisa confiar no Deus que tem me chamado ao arrependimento, no Deus que tem me chamado para a transformação de vida, no Deus que tem me chamado para caminhar com Ele. O nosso Deus, Ele é digno de total confiança. O nosso Deus, Ele é digno de toda confiança. E aí eu quero que a gente avance para o versículo 30. O versículo 30 diz assim: mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É interessante porque assim, Pedro estava naquele barco. O barco estava balançando, né? O vento estava vindo, o problema estava para todo mundo. Mas Pedro demonstrou uma fé que os outros não tinham mostrado. Ele disse assim: ó, se é o Senhor, eu quero ir para o Senhor. Jesus disse: vem. Ele pisou na água, confiando que ele ia andar sobre as águas. E ele foi. E ele demonstrou uma fé incrível, uma fé firme com o propósito de Deus, alinhado com o propósito de Deus. Mas o que aconteceu logo em seguida? Ele começou a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou o olho de Jesus, né? Simples assim. Enquanto ele estava fixo em Jesus, ele estava andando sobre as águas, justamente como o Senhor. Ele estava andando sobre as águas. Ele tinha vivido aquele momento maravilhoso de que nenhuma outra pessoa tinha provado. E ele, servo do Senhor, estava vivendo esse momento. Mas de repente ele tirou os olhos do Senhor, olhou para o lado, olhou para o outro. Disse: o vento está forte mesmo, né? Rapaz, a chuva está forte, a tempestade está forte. E aí quando a gente tira os olhos do Senhor, acontece isso, né? A gente afunda. E aqui a gente precisa refletir sobre isso. Porque na dificuldade, para onde a gente olhar, isso vai impactar a nossa fé. Se a gente na dificuldade estiver olhando para Deus, a gente vai seguir em direção ao Senhor. Se na dificuldade a gente tira os olhos do Senhor porque eu fiquei com medo, porque o vento está forte, porque a circunstância é contrária, a tendência de fato é afundar. Exatamente como aconteceu com Pedro.
Porque às vezes a gente está vivendo um momento maravilhoso, a gente está debaixo da vontade de Deus, e a gente está vendo se cumprir a vontade do Senhor, e o milagre está acontecendo na nossa vida, e de repente aparece uma dificuldade que é um pouquinho maior, ou às vezes é só que tu tirou o olho do Senhor e tu resolveu olhar para onde Jesus não estava. E aí quando a gente olha para a circunstância, vem o medo. E é isso que a Bíblia diz, ó, no versículo 30, né? Mas sentindo o vento forte. O vento forte já estava lá, né? O vento forte já estava lá, porque a tempestade já estava lá. Sentindo o vento forte, ele teve medo. A dificuldade já está lá. Muitas vezes a doença já está lá. Muitas vezes o medo já está lá. A dificuldade financeira já está lá. O problema já está lá. A crise no relacionamento já está lá. Já está lá. Aí a gente busca o Senhor, eu vou confiar no Senhor, e a gente começa a ver maravilhas de Deus. Aí a gente tira os olhos do Senhor. A gente não pode tirar os olhos do Senhor. Aquele que, para quem a gente vê olhando, é aquele que vai tomar conta de toda a nossa visão. Exemplo, se Davi ficasse olhando para Golias, ele ia parar diante da dificuldade. Mas Davi resolveu não olhar para Golias. Davi resolveu olhar para o Senhor. E diante da dificuldade, Davi venceu Golias. E a gente vê isso. E diversos outros fatos da Bíblia faz a gente lembrar disso. Quando a gente para de olhar para Jesus, as circunstâncias ao nosso redor vão abalar a nossa fé. E as circunstâncias podem definir justamente o nosso caminhar com Cristo, se a gente olhar para elas. Só que a Bíblia é muito certeira, né? A Bíblia diz assim, ó, o justo não pode andar pela vista. O justo tem que andar pela fé. O justo tem que andar pela fé. E o justo tem que andar pela fé. Porque na maioria das vezes a circunstância vai ser contrária. Afinal de contas, se fosse uma maravilha o tempo todo, que fé era essa que eu precisava ter, né? Mas já está tudo bem. Quando a Bíblia diz que o justo tem que viver pela fé, é porque de fato a gente vai passar por diversas dificuldades. É que em meio à dificuldade a gente tem que saber que tem um Deus que vem nos resgatar na quarta vigília da noite. É que diante da dificuldade a gente tem que saber que tem um Deus que, caso a gente comece a afundar, como Pedro, a gente diz, Senhor, nos socorre! E está lá do lado para estender a mão para nos socorrer. A gente tem que confiar que existe um Deus que promete e que cumpre, que se esforça, vela para que a sua palavra seja cumprida. E no nosso dia a dia a gente tem diversos problemas, diversas dificuldades que a gente pensa, Senhor, e agora, Deus? E agora? Eu volto atrás, eu retrocedo, o que eu faço? Eu estou lendo um livro, né, que é um livro bem conhecido, que é O Peregrino. Não sei se alguém já leu aqui, mas é um livro bem conhecido no meio cristão. Já foi escrito há mais de 500 anos, mas é um livro bem legal, muito legal mesmo. E o Peregrino, né, ele percebeu, todo livro é um sonho só, né? E aí o Peregrino percebeu que ele tinha um fardo nas costas quando ele começou a ler um determinado livro. É assim que começa, né, a história. Ele começou a ler a Bíblia e ele percebeu que tinha um fardo na costa. E aí ele foi até alguém chamado evangelista. E o evangelista disse, segue esse caminho. Ele, mas esse caminho é estreito. Pois é meio que tu tem que seguir. Só que enquanto ele ia seguindo, no caminhar, diversas coisas iam acontecendo. Às vezes ele ia seguindo, aí aparecia alguém para fazer ele tentar desviar do caminho. Tem outro momento que ele vai seguindo e ele está desatento e ele cai num lago. O lago, tudo tem nome, né? É o lago da perdição. Aí ele cai, fica tudo lameado. Aí ele sai dali, alguém socorre ele e ele continua no caminho. Aí de repente fica difícil a caminhada porque o problema vem, a dificuldade vem, aparece alguma coisa e de vez em quando, logo no início, ele tenta desviar o caminho. Toda vez que ele desvia o caminho, ele vai cada vez mais distante, ele tem que retornar e tudo mais. É a nossa vida cristã. Tem um caminho para a gente. Esse caminho é Cristo. Tem um caminho para as nossas vidas. Esse caminho ele deve ser trilhado com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu me chego ao Senhor, eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar nele desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo. E aí faz a gente pensar em outro assunto.
O Senhor é o Deus que busca se relacionar com a gente. Na verdade, todo o Evangelho é uma busca do Senhor por reatar um relacionamento com o ser humano. Todo o Evangelho é assim. Lá na criação, toda a Bíblia é assim. Lá na criação, o Senhor fez um homem e a mulher e deixou-os no jardim. A Bíblia diz um negócio incrível, que todo final de tarde o Senhor ia lá passear no jardim e se relacionava com o homem. Isso é incrível, porque nós fomos criados para nos relacionar com o Senhor. E é interessante que tem um determinado momento que quando o homem e a mulher saem da presença do Senhor, eles pegam. Aí o Senhor vem no jardim. Quando ele chega no jardim, primeiro, o Senhor já sabe de tudo, ele sabia o que tinha acontecido, mas o Senhor não pergunta: Adão, tu está pecando? Adão? Ele não fala isso, ele diz: Adão, onde tu está? Porque Adão tinha se escondido, tinha quebrado o relacionamento. Adão e Eva tinham se escondido, o relacionamento estava quebrado. E aí, é interessante o que Adão responde para isso. Adão diz assim: ó, eu tive medo e me escondi. Sabe por que isso é interessante? Porque antes disso, em nenhum momento o homem tinha se escondido do Senhor. Em nenhum momento. O Senhor ia lá e se relacionava com Adão, se relacionava com Eva. Porque o nosso trato com Deus é um trato de relacionamento. O trato do Senhor com a gente é um relacionamento íntimo. E o homem não tinha medo do Senhor, e o homem não se escondia. Mas depois que o homem se afastou, quebrou o relacionamento, a resposta do homem para Deus foi: eu tive medo. E a gente só passa a ter medo do Senhor depois que a gente quebra esse relacionamento. Porque quando a gente está próximo, o que a gente quer é se aproximar mais, conhecer mais, conhecer o Deus que morreu por nós, conhecer o Deus que veio ao nosso resgate, conhecer o Deus que veio para nos salvar. Mas quando a gente se afasta do Senhor, vem o medo, né? A gente diz: ó, eu me escondi porque eu tive medo. Eu parei de ir para a igreja porque eu tive medo, né? Eu parei de ler a palavra porque eu tive medo. Eu parei de me relacionar porque eu tive medo. Porque o relacionamento foi quebrado. Porque o relacionamento com o Senhor foi quebrado, né? Mas o que Deus busca, na verdade, é essa nossa resposta de fé diante da dificuldade. O que Deus busca é que a gente responda com fé diante da dificuldade e volte para o próximo dele. E ele está ali do nosso lado. Como quando Pedro começou a afogar, ele estava ali do lado, só para socorrer. E aí, eu quero evoluir para que a gente chegue no próximo versículo. No próximo versículo? Justamente no próximo versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Foi a pergunta do Senhor a Pedro, né? É interessante, porque quando nossos olhos estão no Senhor, a gente não tem por que duvidar. O problema é quando a gente tira os olhos do nosso Deus e aí a gente vai se afastando cada vez mais. A Bíblia está cheia de histórias para isso, a Bíblia está cheia de relatos para isso. Por exemplo, se você observar, se você abrir sua Bíblia em Gênesis 26, você vai ver que lá fala a história de Isaac, um homem muito conhecido também na palavra do Senhor. Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, começa assim, que existia fome na terra. E aí, como existe a fome naquela terra, inclusive onde Isaac estava, as pessoas, todo mundo estava indo para o Egito, atrás de um local que tivesse fartura. E o Senhor chega para Isaac e diz assim: ó, não vá para o Egito, fique aqui. Mas todos nós poderíamos dizer: mas Jesus, mas Deus, essa terra aqui está seca, não tem fartura, tem fome, e eu vou fazer o que aqui? É interessante porque esse chamado de Deus é um chamado de fé. E esse chamado do Senhor é sempre um chamado de fé para a nossa vida. O que aconteceu nessa história de Isaac, né? Isaac obedeceu ao Senhor e creu no Senhor. E quando Isaac obedeceu e creu, ele ficou na terra. E aí a história continua contando, continua indo, e a gente vê então que o Senhor abençoou Isaac ali na terra seca. Naquela terra seca que não tinha fartura, de repente Isaac plantava, e a Bíblia diz que era de 1 para 100. De 1 para 100. A cada vez que ele plantava, nascia 100. Naquele local que não tinha fartura, que era uma terra seca, a Bíblia diz que Isaac cavava os poços e achava água.
enquanto que os outros da terra não encontravam lugar nenhum. Tanto que eles, com inveja de Isaac, eles iam e tampavam os poços, né? Tampavam os poços de Isaac, né? Isaac cavava, inicialmente ele cavava, ele reabria os poços do seu pai, que Abraão havia deixado, e quando ele abria, os inimigos iam lá e tampavam os poços com inveja de Isaac. E aí ele ia e fazia isso em outro local, os inimigos iam lá e tampavam os poços de Isaac. Até que os inimigos perceberam que Deus era com Isaac, e Isaac tinha se tornado um homem grande, poderoso, que fizeram, vamos chamar ele para o nosso lado, não. O que eles fizeram? Tirem do meio de nós, eles expulsaram Isaac do meio do povo. Vai, porque ele se tornou forte, grande. E aí, quando Isaac sai, depois de um tempo, percebe-se que só Isaac de fato prosperava naquela terra. Tanto que esse povo que tinha expulsado Isaac, depois vai atrás dele e diz: faz uma aliança com a gente, porque a gente vê que Deus te abençoa. Só que mais uma vez, o chamado, a palavra de Deus, o chamado de Deus é para a fé sempre. É um chamado para que a gente confie no Senhor, mesmo contra a circunstância. Quando Jesus disse assim: Pedro, vem, era contra a circunstância. O chamado de Jesus para Pedro, quando Pedro demonstrou e interagiu com fé, né? Dizendo: se for o Senhor, então me manda aí. E o Senhor disse: vem, era contra a circunstância. Exatamente como quando Deus disse para Isaac: não sai dessa terra, fica aí. Qualquer um de nós poderia dizer: mas a terra é seca, o que eu vou fazer aqui, né? A gente precisa de uma terra farta, e aqui tem fome. Mas ele confiou, ele creu, e o Senhor respondeu, e o Senhor abençoou. E aí, se você abrir sua Bíblia em outro capítulo, a gente vai ver histórias sobre isso. Então, vamos imaginar vamos lembrar uma outra situação, uma outra história em 2 Crônicas 14, conta a história do rei Asa. Rei Asa foi um rei que fez a vontade do Senhor. E o rei Asa, assim que ele assumiu o trono, aconteceu um fato que foi bem interessante também. Quando o rei Asa assumiu o trono de Israel, os etíopes juntaram um exército e saiu 1 milhão de etíopes contra o rei Asa. E quando cercaram o povo de Judá, a nação de Judá, o rei Asa foi até o Senhor e orou ao Senhor e disse: Senhor, eu não posso fazer nada. Tem 1 milhão de inimigos contra a gente, eu não tenho força para isso. E ele faz uma oração que ele diz assim: o que é para o Senhor ajudar? Seja o forte, seja o fraco. Para o Senhor não é nada isso. E o Senhor disse: confia que eu vou te dar a vitória. E o rei Asa confiou. E o povo que era 2 vezes maior do que dele, o exército que era 2 vezes maior do que dele, foi vencido. Porque o chamado do Senhor era para confiar. E quando a gente interage com o Senhor demonstrando justamente fé, acontece exatamente o que aconteceu com Pedro, acontece exatamente o que aconteceu com Isaac e o que aconteceu com o rei Asa. O chamado do Senhor é para que a gente confie nele. O chamado do Senhor é para que a gente demonstre fé e interaja com fé com ele. Vamos lembrar de um outro acontecimento que a gente consegue ler em Isaías. Isaías, capítulo 36 e 37, ele conta uma história muito legal também. Isaías 36 e 37 conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, também um servo do Senhor, que teve uma cura milagrosa, teve vários acontecimentos na vida de Ezequias miraculosos, vários. Mas eu quero citar um outro que também fala de guerra. Nessa época do rei Ezequias, tinha uma nação que estava dominando tudo, dominando todos os povos, que era a Síria. A Síria estava dominando todos os povos. Todos os povos estavam sendo dominados. Eles tinham dominado inclusive a Samaria, o reino do norte, e todos os demais povos. Eles estavam assolando o mundo, e aí estavam guerreando contra todas as nações do mundo conhecido, e estavam conquistando todas as nações do mundo conhecido. Até que o general da Síria, me fugiu o nome, Rabsaque, eu acho. Me fugiu o nome. O general do exército da Síria, ele foi enviado, e aí eles começaram a dominar as cidades de Judá. Foram dominando, e faltava só Jerusalém. E aí, quando faltava só Jerusalém, eles fizeram cerco
contra Jerusalém, e aí deixaram o rei preso em Jerusalém, o povo, né, preso em Jerusalém. E aí o general da Síria, ele resolveu afrontar o Deus Todo-Poderoso. Ele começou a afrontar na linguagem dos judeus, justamente para colocar medo nos judeus. E aí ele dizia assim para os judeus, né, para todos ouvirem: eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Vocês confiam em quem? Vocês confiam no Egito? O Egito a gente vence, a gente já venceu. O Egito, aquela cana quebrada, ele fala assim: vocês confiam em quem? Num Deus? Porque aí ele cita vários outros deuses, né? O Deus fulano de tal não protegeu tal povo. O Deus fulano de tal não protegeu tal povo. O Deus fulano de tal não protegeu aquele outro povo. Quem é o Deus que vai proteger vocês? E ele falava assim, ó, enquanto ele afrontava o povo, o general da Síria, ele diz assim, ó, e para todo o povo ouvir, ele falava na língua dos judeus, ele disse assim, ó: não deixe Ezequias, o rei, enganar vocês, dizendo: confie em Deus que ele vai me livrar, porque nenhum Deus é capaz de livrar das nossas mãos. E aí, o rei Ezequias pega essa afronta e ele vai para o templo do Senhor e ele diz: Senhor, não foi contra mim que ele, não foi a mim que ele veio afrontar, ele está afrontando o Senhor. E eu não tenho força, de fato eu não tenho força. Ele venceu todas as cidades, todo mundo conhecido, é isso que ele tem feito. E o Senhor diz para ele: fica aí, porque eu vou derrotar esse povo. E uma noite, o Senhor matou mais de 180 mil assírios. E é interessante a resposta que o Senhor dá para Ezequias, né? Por um caminho eles vieram, por esse caminho eles vão voltar. Eu vou colocar um anzol no seu nariz, né? E um freio na sua boca. E eles vão saber que eu sou o Senhor. Isso é um chamado de fé. Porque às vezes a gente se vê cercado por inimigos. E a gente precisa demonstrar a confiança no Deus Todo-Poderoso. A gente diz que a gente confia no Deus Todo-Poderoso, mas na verdade, quando as circunstâncias são favoráveis, é fácil demonstrar essa fé. Ai Deus, obrigado, está tudo uma maravilha. Lá em casa está tudo bem, no trabalho está tudo bem, com os filhos está tudo bem, na escola, na faculdade está tudo bem. Então eu estou confiando no Senhor. O problema, a dificuldade é demonstrar a confiança quando a dificuldade chega, né? Quando chega a doença, quando chega a notícia ruim, quando chega a dificuldade, quando chega a questão financeira. Aí é difícil. Aí a gente começa a querer dar jeito, né? A gente começa a querer dar o nosso jeito. E diz: não, Deus não é capaz de resolver, deixa que eu faço. E aí a gente se enrola. Inclusive isso me fez lembrar de Abraão, tanto na demonstração de fé de Abraão, quanto depois, quando parecia que Deus, na visão de Abraão, estava demorando, de Sara estava demorando, e eles tentaram dar uma mãozinha para o Senhor. Mas primeiro vamos falar do chamado de fé de Abraão, né? Já que eu citei alguns exemplos, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. O Senhor chamou, o Senhor apareceu para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua tenda e vai para o local que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Imagina você, né? Está aqui e Deus diz: sai daí de Manaus, vai para uma cidade. Que cidade? Eu vou te mostrar no caminho. Só vai. Mas eu vou para onde, né? Só vai. No caminho eu vou te mostrar. Foi esse chamado que Abraão obedeceu, foi esse chamado de fé que Abraão entendeu. E foi por causa disso, inclusive, que Abraão iniciou o seu relacionamento com o Senhor, demonstrando essa fé que segue o Senhor independente da dificuldade, independente de parecer fácil ou difícil, independente de a gente saber o caminho ou não. E aí, no meio do caminho, acontece que o Senhor havia prometido para Abraão fazer dele uma grande nação, né? Só que a promessa foi demorando. E ele diz: não, eu vou ajudar. Eu acho que eu não entendi direito a promessa.
Eu acho que Deus não foi claro o suficiente, então eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ajudar. E aí ele foi lá, e ele e Sara disseram, não, vamos fazer então, já que ele prometeu um filho e a gente não pode ter, vamos dar o nosso jeito. A gente pega uma outra pessoa, você tem filho com essa outra pessoa, e vai estar tudo resolvido. Na verdade, gerou-se um problema a partir daí. Porque o chamado de Deus, mais uma vez, é para confiança. Eu preciso demonstrar confiança no Senhor. Você precisa demonstrar confiança no Senhor. E confiar que aquele que prometeu vai cumprir aquilo que ele prometeu. Inclusive o Senhor tem um chamado para as nossas vidas. Tem um chamado de vida eterna. O Senhor tem um chamado para a sua vida, sim, para esse momento terreno, mas o Senhor também tem um chamado para a nossa vida de vida eterna. Só mais um exemplo antes de a gente avançar, eu quero lembrar aqui de Gideão. Gideão, sendo o menor da sua terra, Gideão diz, né? Eu sou o menor da terra de Manassés. O Senhor apareceu para Gideão e disse: eu vou usar a sua vida, a sua força, para libertar o povo de Israel dos inimigos de Israel. Aí Gideão disse assim: não, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha terra e eu sou o menor da minha casa. Então, não dá. Aí ele disse: mas é você que escolhi. E Gideão resolveu acreditar nisso. E por causa disso, com 300 homens, todo o povo foi liberto. A gente vê essas histórias e a gente fica maravilhado com isso, né? Gideão, Deus na vida de Gideão, Deus na vida de Abraão, Deus na vida de Isaac, Deus na vida de Ezequias, Deus na vida de tanta gente. E na nossa, a gente precisa demonstrar fé. A gente precisa demonstrar essa fé. Para que a gente viva o milagre, a gente precisa interagir com fé com o Senhor. Quando a dificuldade bate a porta, eu preciso demonstrar que eu confio no Deus Todo-Poderoso. Quando o momento está bom, eu preciso demonstrar que eu confio no Deus Todo-Poderoso. Mas quando o momento é difícil, eu também preciso demonstrar essa fé. Porque, mais uma vez, como eu disse, quando as circunstâncias são favoráveis, é fácil a gente confiar. Se naquele momento onde Jesus disse assim: saiam e atravessem o mar da Galileia, vão para outra margem, que eu vou posteriormente. Se nada tivesse acontecido de difícil, não precisava demonstrar fé, porque estava tudo certo. Quando a gente diz: Senhor, me abençoa, e aí o Senhor abençoa, maravilha, bom que Deus abençoa. O problema é quando chega a dificuldade. É quando o momento de a gente demonstrar que a gente confia no Senhor é exigido. A gente quer o milagre de Deus, a maravilha de Deus, mas a gente não quer depositar essa fé no Senhor. Você lembra da história da viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta que não tinha mais nada. Ela disse assim: ó, eu vou preparar, eu só tenho aqui, né, um punhado de farinha, e eu vou preparar um alimento para mim e para o meu filho. A gente vai quietar e morrer, porque não tem mais nada. Aí chegou de repente um profeta, chegou lá e disse assim: ó, o Senhor me mandou aqui, porque você vai me sustentar, né? Israel está passando fome, está seco, não vai chover e vai demorar, e o Senhor me mandou vir aqui porque tu vai me sustentar. Será que essa mulher não precisou demonstrar fé, né? Porque ele disse assim: eu entendo que tu disse que esse aqui é o último tanto de farinha que você tem, mas antes de você fazer a última refeição do teu filho e aguardar a morte, eu preciso que tu pegue essa refeição e prepare para mim. Isso é uma afronta, né? Peraí, como assim? É a última farinha, é a última botija de azeite. Isso é uma afronta. Aí a gente quer ver o milagre, a gente diz: Senhor, multiplica o azeite, multiplica a farinha, tem que ir atrás de mais e mais vazia, que o Senhor vai multiplicar. Mas olha que ponto ela precisou demonstrar fé para chegar nisso. Quando chegou ali naquele momento de demonstrar: eu confio no Deus Todo-Poderoso, ela demonstrou que de fato confiava. Ela disse: foi Deus que disse isso, eu vou fazer. E aquele último tanto de farinha, aquele último tanto de azeite, ela pegou e fez o alimento lá para o profeta.
E aí, posteriormente, a Bíblia diz que enquanto o profeta estava ali, né, enquanto a seca durou, não faltou azeite na panela. Né? Glória a Deus. E o Senhor veio explicar. Diante desse problema, a gente não se afronta. Como assim? Como assim? Eu vou para a igreja. Eu leio a Bíblia. E que problema é esse que apareceu? Vamos colocar nossa fé nisso, né? Porque no ano de 2026, a gente ora para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. A gente ora para que Deus faça a vontade dele se cumprir na nossa vida. A cada dia. Mas a dificuldade vai vir. E quando a dificuldade vir, e quando a dificuldade vier, a gente precisa entender que existe um Deus Todo-Poderoso que está ali, pronto para chegar a quarta vigília da noite. Existe um Deus Todo-Poderoso que está ali do nosso lado. Para quando a gente dissesse, Senhor, me socorre, e ter a mão estendida. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. E aí a gente, para finalizar, a gente vai imaginar aqui algumas circunstâncias. O nosso pastor já falou isso aqui outras vezes, e é uma frase bem famosa, eu acho que foi João Vivi que escreveu isso, bem famoso, o pastor já falou aqui diversas vezes nas suas pregações. A frase é a seguinte: Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Pare e pense o seguinte: todos nós precisamos ser salvos, não é? Eu preciso ser salvo, você precisa ser salvo, todo mundo precisa ser salvo. Isso significa que todo mundo será salvo? Somente aqueles que crerem. Somente aqueles que crerem a ponto de entregarem sua vida ao Senhor. Todos nós aqui precisamos de alguma intervenção divina, seja milagre de cura, seja milagre de provisão. Vamos imaginar lá no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, existiam muitas pessoas com dificuldade, existiam muitas pessoas doentes. O que fez, por exemplo, Jesus curar o filho do centurião e não o filho de qualquer outro soldado romano? Jesus fala, né? Por causa da tua fé, porque eu não vi uma fé em Israel inteira como a sua, que diz: basta uma palavra tua, Senhor, e vai se cumprir. Por causa disso, pode ir, o teu filho está curado. Aí o centurião vai, verifica que posteriormente seu filho foi curado exatamente na hora que o Senhor havia dado a ordem. Certamente existiam outras mulheres que passavam por dificuldade, mas é a mulher do fluxo de sangue que foi curada, né? Por que foi ela que foi curada? A necessidade existia para mais gente, mas como essa frase famosa diz, o Senhor não vai responder necessidade, o Senhor vai responder fé. Existia certamente outras mulheres passando dificuldade, mas foi a mulher do fluxo de sangue que foi curada. E Jesus fala porque ela foi curada. Quando Jesus estava no meio da multidão, ela se meteu no meio da multidão porque ela acreditava que só se tocasse no manto dele, ela ficaria curada, ela ficaria sã. E quando ela toca na água do seu manto, Jesus para e diz: quem tocou? Porque eu reconheço que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aí ela fica um tanto receosa, mas ela diz: fui eu, Senhor. E ele diz: a tua fé te curou. Se você pensar, tem outros exemplos. Logo depois da cura da mulher do fluxo de sangue, inclusive, Jesus, ele não estava indo curar a mulher do fluxo de sangue, né? Ele estava indo curar a filha de Jairo, né? A filha de Jairo. Eu gosto muito dessa história, e eu vou só abrir esse parênteses aqui, porque Jairo foi atrás do Senhor e disse: a minha filha está à beira da morte, vem curá-la. E Jesus disse: eu vou com você. Aí quando vai, no caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue. E aí a mulher aparece lá. Eu acho que Jairo deve ter entrado no desespero. Eu entraria no desespero. Eu parou aqui, o Senhor estava indo comigo, e essa mulher interrompeu tudo. Mas Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Logo depois ele diz para Jairo: mantenha a confiança, porque enquanto ele curava a mulher do fluxo de sangue, chegou gente e disse: não incomode mais o mestre, sua filha acabou de morrer. Qual seria a nossa reação, né? Nossa reação de desespero. Jesus olha para Jairo e diz assim: acredita, só confia. Olha o exemplo de fora dessa mulher.
Só confia. E aí, Jesus vai bater a casa dele. Quando chega lá, está todo mundo chorando, pranteando, e Jesus diz assim: tira todo mundo daqui, notícia ruim, afasta. E isso aí fica até uma lição para a nossa vida. Às vezes, tem dificuldade, a gente quer estar lá no meio, ouvindo o problema, a dificuldade, às vezes, tira todo mundo. Todo mundo está dizendo que ela morreu, que está morta, que não tem jeito, tira todo mundo, porque ela está dormindo e eu vou acordá-la. E Jesus vai e volta com ela acordada. Glória a Deus. Volta com ela ressuscitada. Se você observar, certamente existiam outros cegos em Jerusalém, mas foi aquele cego de Jericó que foi curado. Existiam outros cegos em Jerusalém, existiam outros cegos em Jericó, em Cafarnaum, mas a Bíblia fala, cita lá, por exemplo, o cego de Jericó. Por quê? Porque ele demonstrou fé. Inclusive, quando Jesus chama ele, diz: o que quer que eu te faça? Eu quero ver, eu acredito que pode fazer eu ver. O homem que tinha a mão ressequida, certamente deixou outro. Necessidade, todos nós temos. Eu tenho necessidade, você tem necessidade. Todos nós temos necessidade. Para que a gente veja a mão poderosa do Senhor agindo, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. Então, quando chegar o momento da dificuldade, quando chegar o momento do problema, quando chegar qualquer outro momento, ou ainda no momento de felicidade, de alegria, você precisa estar com a fé firmada no Senhor. Senhor, eu confio no Senhor. Diante da dificuldade, eu confio no Senhor. No momento bom, eu confio no Senhor. Todo mundo quer viver o milagre de Deus. Se a gente quer viver o milagre de Deus, a gente precisa confiar no Senhor, né? Todo mundo quer viver com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor no céu. Eu acredito que você quer viver com o Senhor nessa eternidade também. Mas para você viver com o Senhor nessa eternidade, para eu viver com o Senhor nessa eternidade, eu preciso crer a ponto de entregar minha vida para Ele. E para eu concluir, eu só preciso dizer isso. Se você ainda não chegou nesse ponto de confiar no Senhor, a ponto de dizer: Senhor, a minha vida é tua, Senhor. A minha vida é tua. Esse é o momento, meu irmão. Não deixa para depois. Que o ano de 2026, que a partir desse momento, a sua vida seja marcada porque foi entregue ao Senhor. Porque você colocou a sua vida na mão do Deus Todo-Poderoso. Porque você entregou a sua vida para aquele que chamou Abraão, para aquele que fez milagre na vida de Isaac, para aquele que libertou o povo através de Gideão, para aquele que agiu e livrou Asa, livrou Ezequias, que fez Pedro andar sobre as águas e depois socorreu Pedro na dificuldade. Meu irmão, essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor faça ela frutificar no seu coração. E possamos, em nome de Jesus, essa noite, refletir se a nossa vida está nas mãos dele. E caso não esteja, a gente toma essa decisão nesse momento. A gente vai louvar. A gente vai louvar. Eu quero que você, olha o Senhor. Aproveite esse momento